Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Vinha, o Alan, o De La Cruz, o Gerson. Provam isso. Você vê os números do Tite, vitórias, empates e derrotas. O Tite perdeu 2 esse ano. E foi vaiado. Pô, mas então, calma aí. Então o problema não é do treinador. O problema é do torcedor. O Jorge Jesus está encerrando o contrato vai acabar. E será que o Jorge Jesus não... Ai, gente, pelo amor de Deus. A impressão que o torcedor do Flamengo hoje tem é que ele encontrou o Mike Tyson fazendo artesanato. Sabe, fazendo yoga. Torcedor do Flamengo hoje tem Mengão, um jogo importante, Libertadores, Flamengo enfrentando o Palestino nesse jogo fora de casa. Bora começar o dia aqui amanhã acompanhando as informações, as notícias do Mengão, provável escalação do Flamengo para esse jogo de logo mais. Preparei aqui um vídeo bem legal para vocês com as últimas informações do Flamengo, a mídia projetando essa partida. Deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, um trecho também do pessoal do Arena SBT, link na descrição também como créditos ao vídeo. Tá chegando por aqui, dá uma inscrita, aproveita, já se inscreve, ativa também o sino das notificações, já deixa seu palpite também nos comentários, escreve aqui abaixo seu palpite para esse jogo de logo mais, Palestino e Flamengo, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Vamos falar do Flamengo, tem pela frente o Palestino e a gente mostra a situação no grupo, que não é confortável, muito pelo contrário, ao Flamengo. Depois do, entre aspas, primeiro turno da fase de grupos, Bolívar 9, Flamengo 4, Palestino 3, Milionários 1, André Kfouri. Pois não. Seco pra você. Brincadeira. Eu queria te perguntar sobre momento difícil, assim, Tite questionado, uma sequência de jogos não das melhores, e um jogo que ganha uma cara muito decisiva num momento que a gente não achou que haveria situação decisiva para um Flamengo. Verdade. É esse o astral do jogo decisivo? É exatamente isso. No dia do sorteio dos grupos, o que se falava era se o Flamengo ganharia todos os jogos. Ia completar a fase de grupos com 100% dos pontos. E poderia ser assim. Não será. Bem diferente disso, né? É o que a gente está vendo. A última apresentação do Flamengo, o resultado seria um resultado considerado normal até se o time não estivesse no meio desse bolo de pressão da opinião pública, insatisfação com o treinador, não só com a forma como o time joga. Existem duas coisas que podem ser distintas, né? Uma parte importante da torcida achar que o time não está jogando bem. Mas existe uma confiança na capacidade do treinador de corrigir. Existe a impressão de que isso é uma situação momentânea. Tem uma parte da torcida do Flamengo que vai além disso, né? Não há, esse treinador não vai corrigir. O time não vai ficar melhor do que esse aí. Então, o quanto antes alguém tomar uma providência, melhor será para todo mundo. Eu não estou concordando com nada disso, só estou dizendo que é assim, a antipatia ao Tite é uma coisa muito perceptível, né, no comportamento da torcida no estádio e também em mídias sociais, ainda que a gente deva relevar essa segunda parte. Agora, o Flamengo fez um bom segundo tempo em Bragança e talvez por merecimento, o futebol nem sempre respeita esse tipo de análise, devesse ser o vencedor do jogo. Seria uma outra questão, mas mesmo se o Flamengo tivesse ganhado ali, virado 2-1, essa parte da torcida não estaria agora menos antipática ao treinador do que estava antes do jogo. É um outro tipo de questão. Vai demorar para o Tite continuar trabalhando, o Flamengo começar a jogar bem, voltar a vencer jogos, começar a encantar. Aí eu não estou falando nada sobre 2019, mas ganhar com sobras, ganhar de uma forma em que seja absolutamente clara a superioridade técnica e o resultado do jogo ser apenas uma consequência natural de tudo. O Flamengo sofrer menos para ser melhor. Esse tipo de sensação que eu acho que pode começar a melhorar o ambiente e a forma como uma parte da torcida e da crítica, que é tão equivocada quanto, no meu modo de ver, enxerga esse treinador nesse momento. Agora, o jogo contra o Palestino, não só a vitória é absolutamente fundamental, como as decisões tomadas tanto em Libertadores e como em Campeonato Brasileiro, em relação a quem joga, quem não joga, quem descansa, tudo que a parte científica, digamos assim, do trabalho tem levado a comissão técnica a fazer, vai ser julgado ao final deste jogo. Então, sim, é muito importante, decisiva a partida do Flamengo
no Chile nessa semana. E aí, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o time, porque o Tite deve fazer mudanças mais uma vez na equipe. Daqui a pouco a gente coloca para vocês e também vamos discutir sobre isso. Mas eu me lembro que antes da partida contra o Bolívar, você falou assim, mas jogar com o Bolívar, empatar ou perder do Bolívar é normal, André Kfouri, você acha? Não acha normal? Lembra dessa história? E aí acontece E eu até falei, a vitória do Bolívar. vai cair o mundo. E caiu. E caiu, exatamente. E agora? O que é que vai acontecer nessa partida? É aquele jogo, assim, mais do que decisivo, ou seja, é aquele jogo que pode definir realmente o futuro do Tite? Não acho. Acho que, claro que um resultado ruim vai aumentar a pressão, mas não me parece razoável pensar em sequência ou não a partir desse trabalho, a partir desse jogo. Acho que, para mim, faria mínimo sentido e, sinceramente, não acho que isso passe pela cabeça do Marcos Braz, do Rodolfo Landim, do Bruno Spindel. Sinceramente, acho que não. Na cabeça do torcedor pode passar, mas tem que existir, e eu imagino que exista uma distância razoável entre o que pensa o torcedor e o que pensa quem toma a decisão. No Flamengo, a gente vê isso. Tem horas que não, mas no geral sim. E de fato não faz nenhum sentido pensar em troca de técnico nesse momento. Agora, é um jogo em que, diferentemente do jogo de La Paz, em que uma derrota do Flamengo ela é vista com mais surpresa. Porque o Palestino não é um time forte, não é um time bom. Bolívar é um bom time. Então o Palestino não é tão bom quanto o Bolívar, e jogar em Coquimbo não se compara a jogar em La Paz. Então eu espero uma performance do Flamengo melhor do que a gente viu lá na Bolívia. É um time que continua distante das suas possibilidades, especialmente nos padrões ofensivos. Continua sendo um time mais previsível ofensivamente. Eu acho que esse é o grande desafio do Tite. Melhorar o padrão ofensivo desse Flamengo. O que eu tenho um pouco de dúvida da velocidade que ele vai conseguir resolver esse problema, e a bola aérea defensiva. Esse é um problema que também me chama a atenção. Não era para o time tomar, um time do Tite, não era para tomar tantos gols de bola aérea como sistematicamente vem tomando. Dito tudo isso, o Flamengo, para mim, deve vencer o jogo jogando em Coquimbo. Com que time jogará esse Flamengo? Vamos dar uma olhada o que foi o último treino do Flamengo nessa preparação para enfrentar o Palestino. Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Vinha, o Alan, o De La Cruz, o Gerson, o Luiz Araújo, o Cebolinha. Esse é um ponto importante. Estava jogando muito bem, perdeu alguns jogos por lesão. À disposição, Pedro como atacante, o técnico Tite. E a gente vai, inclusive, André, apresentar imagens do treinamento que ele teve ali, o colete de titular. A volta do Cebolinha e quanto, eventualmente, a queda do Carioca para Brasileirão e Libertadores, embora em cargas diferentes de dificuldade, inclusive, também está associado a alguns jogos em que ele ficou de fora. Esse é um jogador que, com o Tite... O Cebolinha deve estar achando muito ruim essa questão toda, não só porque o Flamengo não vem jogando bem, e assim, ninguém ganha quando o time perde, eu estou falando individualmente. E ninguém perde quando o time ganha, independentemente do nível de ego ou investimento individual que você coloque no seu trabalho. Mas por quê? Porque com o Tite, o Cebolinha sente confiança, joga bem, desde o encontro deles na seleção brasileira, que levou um título de Copa América com participação decisiva dele. Ele voltou a ser, depois de um tempo com outros treinadores, sob o comando do Tite, o Cebolinha que o Flamengo contratou, no sentido de ser um jogador determinante, decisivo, com alguma frequência. E aí é alguém que está voltando de um período fora. Nesse momento, o Tite ele é não só convidado a pensar em outras possibilidades, mas ele é pressionado a fazer isso, né? Então, falou-se a respeito da escalação do Flamengo em Bragança, a utilização do Gerson, a mudança de sistema. O Tite vai continuar tentando encontrar a melhor escalação, a melhor ideia de jogo e os melhores jogadores para executarem essa ideia. Talvez um cara que esteja voltando de lesão, depois de um tempo razoável, não seja alguém em quem você deve depositar tanta confiança assim para fazer diferença. Mas aí a gente precisa entender que existem profissionais trabalhando com ele dia após dia, conversando, observando, medindo, etc. Então, se a decisão for por colocá-lo em campo como titular depois desse período,
é porque existe confiança total da parte de todos ali, inclusive dele, de que ele pode fazer um ótimo papel. Zupa gosta também dessa troca, porque era assim que ele estava fazendo, era assim com que ele estava jogando, né? Com o Pedro e o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique também conseguiu dar conta do recado. Fica um clima estranho, assim que o Everton Cebolinha está pronto, ele já sacar o Bruno Henrique e colocar o Cebolinha? Eu acho que não, porque o momento não é bom. Acho que se o momento, embora o Bruno tenha melhorado, se fosse um momento de crescimento, um momento de embalo, acho que seria mais delicado. Como o Flamengo continua jogando abaixo e o Cebolinha é um titular do Flamengo do Tite, né? A gente pensa no time ideal que o Tite tem à disposição, o Cebolinha faz parte desse time. Ele, inclusive, antes dele se machucar, se a gente fosse destacar 3 ou 4 jogadores intocáveis do Flamengo naquele instante, titulares absolutos, o Everton Cebolinha seria um deles. Então, e dado o momento ruim da equipe, me parece factível olhar para a sua volta. É o que o André falou. É preciso ver qual Everton Cebolinha vai voltar agora. Se ele vai recuperar imediatamente o padrão de jogo que ele tinha antes da lesão, ou se isso vai levar algum tempo. Mas a sua recondução ao time titular, para mim, faz sentido. E aí, nesse momento, com o Cebolinha voltando bem, o Bruno Henrique vai ter que voltar para outra disputa, que é com o Luiz Araújo, que entrou e melhorou o Flamengo, lá jogando em Bragança, e aparentemente vai ganhar uma vaga de titular para o jogo lá de Coquimbo contra o Palestino. Um momento inverso. O Palmeiras vem de títulos recentes, né? 2 brasileiros e 2 paulistas, e 3 paulistas seguidos, né? O Flamengo no ano passado não levantou nenhuma taça. Esse ano ganhou, é verdade, o Campeonato Carioca. Mas que pressão para cima do Tite ainda, hein, Fábio? Se a gente dissesse 2 semanas atrás, não vou nem há 20 dias atrás, não, 15 dias atrás, que o Tite, caso não conseguisse pontuar em Bragança Paulista, estava correndo risco. Não, isso não pode ser verdade, não. Não, gente super bem informada no Rio de Janeiro falou que se perde pro Red Bull, balança. Você duvida? Duvido. Não duvide, não. Ninguém está maluco assim, não. Nenhum diretor esportivo, nenhum dirigente está maluco assim, não. Gente bem informada do Flamengo falou que se o Red Bull tivesse vencido o Flamengo no sábado, a coisa poderia, não estou afirmando, mas poderia se complicar. Não, que ter cobrança da torcida tem. Eu acho assim, um pouco... Você estava na Colômbia semana passada, você não viu. Mas eu vi. Não, mas eu tenho bom senso também. Eu acho que Tite... 1-0 contra o Amazonas? Nossa Senhora. Bem, venceu e foi campeão carioca e teve 13 jogos sem receber um gol. Acho que a cobrança é um pouco exagerada. Esse castelo aí do Carioca sem tomar gol já desmoronou. Tudo bem. Mas isso foi a realidade, foi faz um mês. O sea, um diretor deportivo, um presidente que tem bom senso e entende futebol, nunca colocaria em risco o futuro do clube por uma semana ou 15 dias, por um jogo La Paz, que até eu falei uma vez, né? Lembra que eu falei? É mais fácil do que eu falei? Que era mais fácil ganhar no Bernabéu do que em La Paz. É isso mesmo. É difícil jogar La Paz, é difícil. Não, realmente, eu acho que o Tite, obviamente, ainda recebe, né, da imprensa e até a torcida brasileira, a pressão da seleção, né, da Copa do Mundo, né? Acho que ainda o torcedor está com essa sensibilidade hacia ele, por isso que não se justifica tanta pressão. Obviamente que o Flamengo, com o time que tem, deveria desenvolver um futebol um pouco mais vistoso ou melhor, mas não esqueça que estamos no melhor e mais difícil torneio do mundo. Todo mundo joga, todo mundo São sabe 7 como meses se e pouquinho joga. de trabalho, né? Eu li essa semana que com 7 meses e pouquinho de trabalho, o Jorge Jesus já tinha ganho a Libertadores e o Brasileiro. Esse é o problema do Flamengo, mas outro né? momento, outro momento de Jorge discussão. Jesus, qualquer trabalho que não seja um pouco parecido, Mas já é um... tá bem diferente, isso é verdade, né? Não, esse É que a forma como o Flamengo, a forma como o Tite enxerga o jogo, Play, é diferente da forma como o torcedor do Flamengo olha para o que esse elenco pode produzir, né? Tite e o torcedor do Flamengo são incompatíveis. Não vou falar incompatíveis porque eles podem se adaptar um ao outro, né? Acho que o Tite vai ter que rever algumas coisas, como o torcedor também vai ter que entender a maneira como o Tite trabalha. Você acha que ele vai abrir mão de seus princípios e suas convicções? Luga, eu acho que se ele não abrir mão das suas convicções, não 100%, mas se ele não for um pouco mais flexível, ele vai ficar baseado somente no resultado e talvez até isso cause problemas a ele. Mas eu acho que o torcedor, no final do dia, comemora resultado. Não, ele comemora resultado. Mas você vê, o Flamengo ganhou do Amazonas, mas ele foi xingado ao final do futebol. Como o futebol é dinâmico e... Jogando feio, ele ganha meses atrás nós estaríamos aqui falando que
medo do Flamengo, que não toma gol. Exatamente. E na frente. Um time equilibrado, a gente falava muito isso. Eu continuo vendo esse Flamengo. Eu continuo vendo esse Flamengo não existe. Existe sim. Assim, André, existe sim, André. Não existe. Faz 15 dias. O futebol não está dinâmico assim. Mas o parâmetro era o campeonato estadual. E Libertadores jogo em altitude, jogo onde o time nunca esteve 100% ainda. Espera que comece o jogo difícil, quando ele, com sua... Eu acho que o Tite, obviamente, sabe muito bem o que faz, né? Quando ele tem os seus melhores jogadores no seu melhor momento para os jogos mais importantes, que vai ser o decisivo na Libertadores, decisivo no Brasileirão, contra Palmeiras, que foi um jogo decisivo, ou pelo menos... eu também acho uma loucura pensar. Foi superior. Eu acho um exagero, realmente, mas o Flamengo resultado produz pouco, né, Pli? O Flamengo, em resultado, tem 2 derrotas só, mas o Flamengo produz pouco pro elenco que tem, assim, produz pouco. Eu acho que a cobrança é exagerada, eu acho que não é o início de trabalho, mas tem muita coisa a ser produzida, mas o Flamengo hoje é um time que produz pouco pelo elenco que tem, assim. Tem muita qualidade. Eu considero o Tite o melhor técnico do Brasil, mas eu acho o trabalho do Tite até aqui no Flamengo decepcionante. Sim. Sabe quem é o cara que mais se associa, que o Fábio ia perguntar sobre isso, a maneira como tem que enxergar, o cara que mais se associa hoje do que o torcedor imagina de Flamengo, não é só porque tá jogando bem, é a maneira como o De La Cruz tem jogado. Porque o De La Cruz é um jogador que participa do jogo em posições diferentes. O Flamengo ele sempre foi acostumado a isso. A movimentação, os jogadores do meio para frente não têm uma posição fixa. E o Tite, ele olha, para ele equilibrar o time, ele precisa posicionar um pouco melhor os jogadores, a maneira como ele enxerga. Só que o torcedor identificou um time que do meio pra frente se movimentava muito, Fábio. Então, assim, o Gerson, assim, não é resgatar a história do Jorge, esquece o Jorge Jesus, mas o melhor dos jogadores, independente do treinador, é o Gerson com movimentação, é o Bruno Henrique se movimentando, a Arrascaeta. Hoje você olha assim, se a bola não chega no Bruno Henrique, o Bruno Henrique não se movimenta para buscar. Se a bola não chega pro Luiz Araújo... Tá muito posicional, no caso. E é o trabalho do Tite é assim, só que o torcedor do Flamengo não se identifica com isso. E é por isso que o De La Cruz, ele tem chamado muita atenção, porque a forma como ele joga é a maneira como o torcedor do Flamengo olha para esse time. Muito dinâmico. E aí o torcedor olha e fala... eu acho que tem uma queda de rendimento. Tem alguns jogadores que não rendem o Gerson, por exemplo. Ele voltou, vem de lesão, mas não é o mesmo jogador, não tem a mesma movimentação, né? Luiz Araújo, por exemplo, é um jogador de velocidade, de movimentação, mas que é muito posicionado. O Cebolinha rende no mesmo lugar do Bruno Henrique. Cebolinha rende no mesmo lugar. De La Cruz rende no mesmo lugar do Gerson. Isso, o jogo grande, que o Flamengo já vai ter, jogo grande. Mas tem alguns, né, Luga? Alguns jogos grandes. Contra a Palmeiras foi grande e foi superior. Sim. Botafogo perdeu. Foi um clássico, perdeu também. Exatamente. Um jogo diferente. 2-0. 11 da manhã, mas o Flamengo, ele, depois do Jorge Jesus, qual que é a grande fase do Flamengo? Dorival. Que também sem a exuberância do Jorge Jesus. Como jogava o Dorival? Também era contestado. Como jogava? Jogava com 2 atacantes, né? Pedro e Gabigol. E achou também no final. Também, organizou o time e achou uma forma de ganhar. Hoje estamos falando do melhor técnico, um dos melhores do Brasil. O Tite. Sim. Se sai o Tite, quem que vem? Não. Mas para mim, pensar... Aí você vai atrás do Jorge Jesus. É uma garantia que ele vai fazer aquele trabalho. Mas pelo tamanho do Tite, assim, pelo conhecimento, por o cara ter jogado, né, trabalho em 2 Copas do Mundo, olhado para o futebol europeu, olhado para os confrontos que ele teve pela frente, eliminatórias, eu acho que é possível o Tite se adaptar um pouco mais. Eu acho que é só isso. O treinador é muito grande para você olhar para o futebol de uma forma só, é isso. Você tem percebido o Tite abatido nas entrevistas? Ô, Plia, sabe o que eu tenho percebido o Tite que me incomoda um pouco? É muito pedir desculpa, sabe? E eu acho que isso, assim, eu trabalhei no Flamengo, né? Eu sei como é que é isso. É lógico que você tem que reconhecer alguns erros, mas quando você vê o Tite pedindo muita desculpa, sabe que alguma coisa está errada. Então, assim, ele começou com a questão do Carioca, que não tem relação com o time, né? Que ele, né, eu falei do Carioca e pediu desculpa. Então, aí tem a situação do Gabigol, os títulos, né? O Flamengo não vai brigar por todos os títulos. Aí viu que não caiu muito bem, eu quero pedir desculpa, me entenderam errado. Aí a questão do Gabigol, colocou o Gabigol, eu peço desculpa porque o Gabigol não devia ter colocado. Aí tirou o menino agora no jogo. Igor Jesus. Tirou o menino com pediu desculpa. Pediu desculpa. Então, Plia, assim... Não é o que a gente espera do Tite, né? Porque é lógico que reconhecer os erros faz muito bem, mas quando você pede muita desculpa, você só pede desculpa quando você está errando. Aliás, essa história do Igor Jesus já aconteceu com algum de vocês? Entrar e sair no primeiro tempo? Começar o jogo e sair no primeiro tempo? O ano passado, no 5-1 que a gente perde em Itaquera,
eu saio com 15, 20 minutos de jogo, pô. Sim. Que o Mano jogou com 3 zagueiros, eu era o terceiro zagueiro. Sim. E a gente toma 2-0, ele foi mudar o esquema. Sim. E fazia muito mais sentido ele continuar o jogo com o Bidu, que era um lateral ofensivo, do que comigo. Mas aí foi mais uma mudança estratégica. Mas você acaba do que entendendo. Individual. Deve Isso foi ter contra tido o Bahia, né? O jogo contra o Bahia. Isso, a mudança do Tite também ela foi estratégica, que ele começou com o Gerson aberto na direita, não deu tão certo, ele trouxe o Gerson pra dentro e coloca o Luiz. Mais sai porque não tá legal, né? Também, Os tinha dois cartão amarelo. estavam com cartão, né? O Alan e ele, estavam os dois com cartão. Mas tem uma estratégia em cima disso, mas óbvio que tem o cartão. Nunca é legal, tem obviamente que o jogador fica um pouco marcado. Chorou no banco. E faz parte chorar também por ser menino, óbvio. E também o treinador tem a obrigação Uma fase de dele... aprovação, né? O treinador tem a obrigação de tomar atitudes rápidas, segundo o que está observando, né? Ele paga para isso, né? Mas eu acho assim, óbvio que nenhum jogador gosta. O treinador ele pode mexer no time a hora que ele quiser, ele enxergar a maneira como ele aqui que o Maicon recentemente também num jogo de Libertadores foi substituído no primeiro tempo e também chorou no banco de reservas, um jogador muito mais Tem tarimado. treinadores que fazem isso, às vezes, para demonstrar autoridade, né? Eu acho que o tempo, eu acho assim, o que me pegou um pouco foi o tempo, sabe? O tempo que ele mexeu. Porque, assim, é lógico que fica claro para quem está assistindo que ele tirou porque tem uma questão técnica, tática, mas é porque o menino estava rendendo mal no jogo. Então, eu acho que o tempo, que nem o Fábio falou, 15 minutos você mexe para mexer num sistema, você entende. Quando você tira próximo dos 40 minutos, sabe, assim, o recado que você dá... Porque, assim, o que mudaria para o Flamengo, por exemplo, mais 5 minutos? Segura o intervalo. Eu acho, assim, com relação à questão tática pode ser, mas eu falo com relação à gestão também, a gestão do elenco. Eu acho que o tempo poderia ter esperado um pouco mais, protegido o menino, que é isso, que é a habilidade que ele tem. E, assim, se ele tinha tanta convicção de que ele mexeu certo... É isso que eu tô falando. Não precisava pedir desculpa. Não precisava pedir desculpa. Não precisa pedir desculpa. Ou seja, o Carpini não fez a mudança da Libertadores lá contra o Talleres, porque faltavam 3 minutos. Não, mas é um direito do treinador. É um direito do treinador. Mas aí é uma questão coisa circunstancial. absoluta, né? É um direito do treinador. Mas é uma questão mais tática, né? É uma questão mais tática. Sim, tudo bem. Sempre tático e técnico. Sempre a coisa está junta. Ninguém gosta, obviamente, que o jogador fica marcado. Não, tático é uma questão, técnica é outra. Mas não pode... Não, mas sempre está entrelaçado. Não, entrelaçado sim, mas são decisões diferentes, né? Que nem o Fábio falou, mexeu com 15 minutos porque é uma questão tática. O Igor Jesus, ele sai por uma questão técnica, que não está produzindo. Se tecnicamente o jogador está bem, obviamente, taticamente está rendendo e vice-versa. Mas em 5 minutos você não vai mexer nisso, Luiz. Em 5 minutos. 5 minutos. O Carpini não mexeu em Talheres e quase mata nele em São Paulo. Ou seja, não tem uma verdade absoluta. O treinador está no direito de fazer. Sim, está no direito dele. Tem a obrigação de fazer. Sim, está no direito dele. Obviamente que ele tem que sentir o momento do jogador, o momento do time. Eu já conheci treinadores que faziam, não dá nome, para botar autoridade. Mostrar força. Eu sou... Não, o Tite não é essa questão. Não é o caso do Tite. Não é o caso então, do Tite. neste caso, a gente tem que entender que ele realmente viu que esses 5 minutos poderia correr um risco maior do que está correndo, né? Tem que também acreditar na boa... que conhece bastante o Tite já há bastante tempo, nota, além da postura nas coletivas, no tom das coletivas, das entrevistas, durante o jogo mesmo, na hora que o Bragantino faz 1-0, a câmera focaliza o Tite, ele está ali com uma expressão ruim. Ninguém conhece o Tite melhor do que você aqui, Fábio. Você também está percebendo isso? Que foge um pouquinho do que ele está habituado, né? Os últimos anos dele de Corinthians, ele era idolatrado pela torcida. O trabalho dele na seleção, o próprio ciclo, ele foi elogiado o ciclo inteiro, ele apanhou na Copa do Mundo e saiu do mercado. Então é uma coisa que ele não está tão acostumado a esse tipo de cobrança. E por ter convivido tanto tempo com ele, eu entendo muito, assim, vocês falarem, é muito pedido de desculpa, não sei o que, mas eu já falei isso algumas vezes, cara, ele é assim. Ele é assim. Em todo momento, e acredito que ele se sinta chateado realmente de ter tirado o menino, e por isso que ele pede desculpa, ele é assim, cara, infelizmente ou felizmente ele é assim, e vai ter que ter essa adaptação, ele vai ter que se adaptar, de repente soltar um pouquinho mais o time. De repente a gente criou uma expectativa maior em cima do Tite, do Flamengo, de lembranças, assim, o futebol mais vistoso que o time do Tite teve, de repente foi em 2015, com o Corinthians. Os outros era muito em cima de resultado. E a seleção brasileira em alguns momentos também. Em alguns momentos. Bielsa, Chile, Uruguai, colocou lá a altura o chileno aos 40 minutos do primeiro tempo.
e tirou a 45 no intervalo. O cara jogou 5. 5 minutos. E agradeceu. E o cara agradeceu. E o cara agradeceu. Obrigado, meu. E Tura jogava comigo no Málaga, né? E já chegou. Voltou feliz. Chegou no intervalo e falou: você me desculpa, mas me equivoquei. Você me desculpa, Mas peraí, ele se equivocou colocando ou tirando? Então, eu não colocando, obviamente. Me equivoquei de colocar, né? Matou o cara 3 vezes. Então, o futebol acontece. Não é tão dramático, né? Não é tão dramático, né? Acontece, são situações de jogo, né? Mostraremos amanhã o Flamengo na Copa Libertadores contra o Palestino, jogo que acontece no Chile, sem a Arrascaeta, né, Fábio? Sem a Arrascaeta. O Arrascaeta ficou aqui no Brasil, ficou no Rio de Janeiro. Você acha que é um jogo que vai exigir muito do Flamengo? Um jogo que oferece algum tipo de risco? Então, pelo que o Flamengo vem produzindo, é um jogo... Qualquer jogo pode se complicar, né? Se o Flamengo produzir o que se espera desse elenco, mesmo sem o Arrascaeta, porque o De La Cruz tem feito essa função e faz muito bem, né? É diferente o estilo de jogo. Mas o De La Cruz, nessa função de um pouco mais à frente, ele tem mais liberdade até para criar e a movimentação dele é impressionante. O que o cara faz em campo, a circulação que ele tem dentro do jogo é algo que faz muito bem a esse estilo que a gente fala que o Flamengo talvez esteja procurando. Mas assim, pelo momento do Flamengo pode se complicar um pouco, mas eu vejo o Flamengo favorito, enfim. O elenco é muito mais qualificado, é um jogo importante para o Flamengo também. Deserto, a classificação. Altitude, deserto, seco, árido, né? É difícil o Libertadores. Mas é um jogo que mas o Flamengo precisa vencer. Não, o Flamengo é o segundo colocado do grupo vai E, mexer um pouco, porque o Flamengo com 4 precisa pontos, vencer. só que o líder já tem 9, que é o Bolívar. O jogo é difícil. E o Palestino só tem 1 ponto a menos do que o Flamengo, tem 3 pontos. O Flamengo precisa vencer. Nem o Milionários, que também não é uma baba, né? Time colombiano tá assim, tão fora do páreo. Tem 3 pontos a menos, ainda com um turno ainda inteiro de primeira fase para ser disputado. A gente viu no... né, com o Tite e o trabalho que ele tem feito. No caso, quem ataca, quem defende o Tite e por quê? Ele defende ou ataca? Vamos começar pela acusação. Primeiro da acusação. Por favor, Cicinho, quais os problemas do Tite no Flamengo? Não, na verdade, o Tite está com o melhor elenco do país nas mãos e não está conseguindo fazer jogar. Então, isso demonstra que o início do Flamengo, apesar de nos últimos anos ser o melhor... Muito ruim, né? Não, mas nos últimos anos, depois de 2019, é o melhor início de temporada do Flamengo. Ainda bem que você consegue ver os números, né? Tá aqui, ó. Por quê? Não precisa te falar, né? Eu sei lá, os caras colocam assim, chupar cana assoviando, você tem que falar pra cana. Não, peraí, era só pra chamar a atenção que, apesar de ser o melhor início dos últimos anos, é muito pouco pra esse Flamengo, 8 pontos em 5 jogos. Não, é pouco, é só o Sheik que vai gostar do trabalho do Tite. O Tite é um excelente treinador, mas não tá conseguindo fazer o Flamengo jogar. Não, então isso é pouco. Veja bem, eu não tô falando aqui que o trabalho do Tite é excepcional, de jeito algum. Os números aqui do Tite em 2024 já responde essa sua acusação fraca, inclusive. Bom, o negócio é o seguinte. No final do Campeonato Brasileiro e na sequência da temporada, a gente vai entender se o Tite está errado ou não. Nós estamos falando de hoje. Hoje? Estamos falando de hoje. Olha aqui os números. O trabalho do Tite hoje é bom. Olha os números. O trabalho do Tite hoje é bom. Hoje o trabalho dele é bom. Pô, você tá de brincadeira, olha os números, Cicinho. Olha os números do Tite. Não é questão de número, a questão é de fazer o Flamengo jogar. Você vai olhar número e a torcida do Flamengo tá vaiando. Você quer um time que jogue muito e não ganhe títulos ou você quer um time que jogue e ganhe títulos? Aí nós estamos falando do time que nós temos na mão. Agora, o time que a torcida do Flamengo quer, o time que o Tite tem na mão, precisa dar mais. Então, nós estamos falando disso. Olha só, o torcedor flamenguista e muitos como o Cicinho, eles querem o Flamengo de 2019 com Jorge Jesus. Isso já não existe mais. Isso é passado. É a mesma coisa aqui da gente estar falando do título mundial lá de trás do São Paulo ou até mesmo do Corinthians. A ideia não é essa. A ideia é Flamengo 2024. E o Flamengo de 2024, os números estão aí, provam isso. Você vê os números do Tite, vitórias, empates e derrotas. O Tite perdeu 2 esse ano. E foi vaiado. Pô, mas então, calma aí. Então o problema não é do treinador. O problema é do torcedor que não então consegue o torcedor enxergar. não vai mais. Não, o problema é do não torcedor vai mais, que não torce mais o Flamengo. Então,
Flamengo tá o Tite torcedor é maior que o flamenguista muito mal acostumado. Agora mesmo na internet aí tava rolando o Jorge Jesus está encerrando o contrato vai acabar. E será que o Jorge Jesus não... gente, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Cicinho. Sheik, pode voltar ao seu lugar. Chega. Então vamos lá. Torcedor do Flamengo, tô contigo. Os dois lados estão passados. Torcedor flamenguista tá muito mal acostumado. Ó, eu tive agora, nesse final de semana em Bragança, acompanhei Bragantino 1, Flamengo 1 lá no Nabizão. Então vamos abrir para todo mundo. Maurão, o Flamengo pode entregar mais com esse elenco? Muito mais. O Tite tá fazendo o que exatamente lá na Gávea? Fazendo menos o que pode, o que sabe, mas não é só o Tite, o time inteiro. Mas é claro que ele é o responsável. É um começo decepcionante de Campeonato Brasileiro, o que não significa dizer que esteja fora de tudo. Longe disso. Só que não tá nem jogando o que sabe, não brasileiro e nem na Libertadores. Jantou o Sheik. Pô, aqui, ó. Não. Não, perninha curta, mas ó. O Flamengo continua no Brasileiro, o Flamengo continua a Libertadores. Vamos esperar. E ter potencial de crescimento. São 5 rodadas de Campeonato Brasileiro. Libertadores acabou de começar. O próprio Tite Vamos não deve aguardar. estar satisfeito com o desempenho. Nadine Bastos, qual a sua opinião sobre o trabalho do Tite? Daqui a pouco eu vou pro Mano também. Eu sou ferrenho crítico dos últimos trabalhos do Tite, pelo menos, mas queria a sua opinião também. Desde o Caxias em 2000, né? Pra mim, o Tite nunca foi o mesmo desde a cirurgia. Aí você fala, qual cirurgia? Da cesárea da mãe dele, tá? Piada do Vampiro. Tá bom. Por favor, Nadine, vamos lá. Eu respeito muito a opinião do Sheik, também gosto muito do Tite como treinador, porém acho que o Flamengo poderia fazer mais, vamos dizer. Não é ganhar ou empatar o jogo, mas demonstrar mais em campo. Acho que o torcedor, até pelas peças que estão no Flamengo, né? São grandes jogadores, então acho que eles podem fazer mais do que estão fazendo em relação ao jogo em si. Quando a gente assiste o Flamengo jogando, ele não empolga. Vence, mas não convence. Essa é a minha opinião sobre o trabalho do Tite até o momento. Ô, Mano, você já viu a dividida aqui do Sheik com o Cicinho? Sim. Você entra de voadora no peito de quem aqui? Quem tem razão aí? Você tá com o Tite, não tá? Você acha que esse trabalho do Tite é bom? Não acho. Eu acho que nessa aí não é ruim, mas comparado com o que o Flamengo pode entregar, deixa muito a desejar. Nesse ponto aí eu concordo mais com o Cicinho. A sensação que o torcedor do Flamengo tem raiva do Tite porque o Tite não voltou pelo contrário, não. Tem raivinha. Eu se fosse o Tite, não, pelo contrário. Eu se fosse o Tite, eu também esperaria uma proposta do Flamengo, ainda mais saindo da seleção. Ele vai pegar essa barca furada que é o Corinthians hoje em dia? Não ia. Eu entendo o lado do Tite, é que a torcida ficou realmente pé da vida com ele pela declaração que ele deu de ter dito que, olha, esse ano eu não pego mais trabalho nenhum. Passou 2 semanas, a proposta do Flamengo chegou, ele foi. Mas posto isso, a impressão que o torcedor do Flamengo hoje tem é que ele encontrou o Mike Tyson fazendo artesanato. Sabe, fazendo yoga. Como é que é o Mike Tyson fazendo artesanato? Por exemplo, se você encontra o Mike Tyson, a tendência é você falar, quero ver ele batendo em alguém. Sim. Quero ver ele esmurrando alguém, porque é isso que o Mike Tyson sabe fazer muito bem. Agora você imagina o Mike Tyson na yoga, tá ligado? Com o dedinho assim, sei lá, com a perninha pro alto. Não é isso que a torcida do Flamengo quer ver. E o Flamengo, ele pode entregar mais. O Flamengo, ele pode jogar artesanato da yoga, né? Fazendo artesanato, yoga, alguma coisa calma. E o Flamengo hoje, ele é muito morno perto do que ele pode ser. O Flamengo é um vulcão hoje inativo. Mas o Sheik, o Flamengo tá quentão. Quentão. Os números mostram. Aguardamos. Mas tô falando hoje, ô ignorância. Filho, o Flamengo tá vencendo jogos. O Flamengo não está jogando bem, isso eu estou de acordo, mas o Flamengo está vencendo mas jogos. O Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, já vamos falar, né? Opa, não, tudo bem. Maurão, com relação às contratações e ao elenco multimilionário do Flamengo... É o melhor elenco para mim da América do Sul. Melhor que o do Palmeiras? Gabigol merece uma chance no time titular ou não? Tá voltando, ficou um longo tempo fora. Voltou mal, mas tá voltando. Mas tá voltando, né? É assim, tá todo mundo devendo no Flamengo. Dentro de campo, né? Fora não. Fora tá uma maravilha. As contas, né? Exato. Mas assim, já era para estar no estágio melhor. Ponto. Agora, quanto melhor, eu já não sei. Como o Palmeiras também. Como o próprio Palmeiras. A diferença é que o Palmeiras espera muito. O problema é que o Palmeiras ganha. Eu espero mal. Eu espero mais do Palmeiras. Mas o Palmeiras joga mal, ganha. O Palmeiras joga bem, ganha. Tem um Palmeiras pacto aí rolando, tem algo muito esquisito. Tem os gols no último lance. Que pode continuar assim. Tá aí, galera, informações do Flamengo que joga logo mais contra o Palestino. Jogo importante, Libertadores. O Flamengo tem que vencer hoje. Só a vitória interessa ao Flamengo, né? Tá pressionado e se tropeçar pode acabar se complicando na Libertadores. O Flamengo é o segundo colocado do grupo com 4 pontos. O terceiro colocado tem 3 pontos, então essa partida de hoje é muito importante.
O Tite muito pressionado, mas a gente torce para que as coisas deem certo no Flamengo, que quem sabe a partir de hoje o time mostre uma evolução, já deu uma resposta para o torcedor nesse jogo fora de casa. Olhando ali times, o Flamengo é muito favorito, muito superior, né, ao time do Palestino. Mas o que preocupa, né, os torcedores é o desempenho, aquilo que o Flamengo mostrou nas últimas partidas. Um time jogando muito mal, sem criação, coletivamente muito mal também, taticamente muito mal, e o torcedor fica preocupado, né, para a sequência dos próximos jogos. Mas vamos aguardar, quem sabe o time hoje mostrar uma postura diferente, jogar melhor do que jogou nas últimas partidas. O segundo tempo ali contra o RB Bragantino, até que o Flamengo fez um bom jogo. Se não fosse a arbitragem, tinha conseguido os 3 pontos, mas é passado isso aí, né? Agora o foco total é esse jogo de hoje. Uma provável escalação, a informação do Globoesporte.com, com o Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Vinha. E ali no meio campo o Alan, Gerson e De La Cruz. A Arrascaeta segue fora do time. Pedro, Everton, Cebolinha, que está voltando de lesão. Luiz Araújo, né? Pedro e Everton, Cebolinha. Esse é o provável Flamengo. O Cebolinha, que está voltando de lesão, ele que estava sendo um dos destaques, passou alguns jogos sem poder atuar, mas hoje está à disposição do Tite e provavelmente vai ser titular. Então é aguardar nesse jogo. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui abaixo. E qual Flamengo, né, você escalaria para esse jogo de hoje? Comenta aqui abaixo. Se não é inscrito também, já se inscreve aí no canal, vai ter bastante vídeos aqui, pré-jogo, pós-jogo, quem sabe no pós-jogo com uma grande vitória, mais uma boa atuação aí do Flamengo. O time não vem jogando bem nas últimas partidas, mas quem sabe hoje, né, o Flamengo entre em campo com uma postura diferente e consiga uma grande vitória e os 3 pontos. Está precisando dessa vitória na Libertadores, não só na Libertadores, mas no Brasileiro também o time não vem jogando bem, mas hoje o foco total é a Libertadores, essa partida aí contra o Palestino. Vou ficando por aqui, galera, valeu, uma ótima terça-feira aí para vocês e até o próximo vídeo.